Flamengo não consertar isso agora, pode esquecer título dessa temporada. Não é exagero, não é drama, é leitura de jogo. Porque tem um detalhe acontecendo dentro do campo, que passa despercebido por muita gente, mas que decide jogo grande. E o mais preocupante, quase ninguém tá falando disso. Ninguém tá colocando esse ponto como prioridade. E enquanto isso, o problema só cresce. E antes que você pense, é falta de elenco, é culpa do técnico, não é nada disso. O Flamengo tem time, tem qualidade, tem peça pra brigar por tudo. O problema é outro. É um detalhe específico que parece pequeno, mas o futebol de alto nível decide campeonato. E hoje, esse Flamengo tá completamente fora de controle. Se você vem acompanhando os jogos recentes do Flamengo, provavelmente você já sentiu isso em algum momento. Mesmo quando o time tá bem, mesmo quando domina a posse, mesmo quando cria chances claras, parece que existe sempre um risco escondido. Uma sensação estranha, como se o jogo nunca estivesse realmente sob controle. É aquele momento que você olha e pensa, cara, isso aqui pode dar ruim a qualquer hora. E o mais curioso é que isso não depende do adversário ser forte ou fraco. Acontece contra qualquer tipo de time. E isso é um sinal de alerta muito grande, porque quando um problema aparece independente do contexto, ele não é circunstancial, ele é estrutural. E aí entra outro ponto importante. Isso não é algo de um jogo só. Não foi um acidente isolado, não foi um lance específico, não foi um azar. Tá virando um padrão. E no futebol, quando isso vira padrão, deixa de ser coincidência e passa a ser um defeito. E o defeito repetido vira fraqueza, e fraqueza vira alvo, porque os adversários estudam, eles analisam, eles percebem onde você sofre, e quando percebem, eles começam a jogar em cima disso, e aí não é mais sorte, não é mais acaso, vira estratégia contra você. E o Flamengo, mesmo com todo o elenco que tem, mesmo com jogadores decisivos, mesmo com um elenco forte, tá deixando esse detalhe passar, jogo após jogo, e isso em algum momento vai custar caro, muito caro. E esse problema tem nome, não é algo abstrato, não é algo difícil de identificar. É claro, direto e visível para quem presta atenção. O Flamengo tem um problema sério em bola parada, tanto na defesa quanto no ataque, e isso tá impactando diretamente o desempenho do time. O Flamengo tá sofrendo muito em bola parada. Escanteio, falta lateral, qualquer bola levantada na área vira uma situação de perigo real. E não é exagero, não é impressão, é recorrente. E quando algo se repete assim, não é azar, é problema, é posicionamento errado, é jogador que perde referência, é marcação que não encaixa, é falta de coordenação entre setores, isso é muito evidente. Quando você vê jogadores olhando a bola e não o adversário, ou quando dois jogadores marcam o mesmo espaço e deixam outro completamente livre. E o mais preocupante de tudo é a falta de comando, porque defesa de bola parada não é só responsabilidade individual, é organização coletiva, é comunicação, é alguém liderando, ajustando, corrigindo em tempo real. E hoje o Flamengo parece um time sem essa voz, sem essa referência, sem essa organização clara. E bola parada é cruel. Quando ela não perdoa, você pode jogar melhor, dominar o jogo inteiro, criar mais chances e em um lance perder tudo. Mas o problema não é só quando o Flamengo se defende, quando o Flamengo ataca também. Também existe uma queda muito clara. O time perdeu uma das suas maiores armas do ano passado, porque se a gente voltar um pouco no tempo, bola parada era uma solução, era um recurso confiável, era a alternativa real quando o jogo estava travado. A pressão constante no adversário, o desconforto, era perigo. Hoje, isso praticamente não existe. Os escanteios não assustam, as faltas laterais não têm variação, as jogadas são previsíveis, e no futebol, quando você se torna previsível, você facilita a vida do adversário, porque ele já sabe o que esperar, ele já sabe como defender. E aí, uma jogada que poderia decidir o jogo vira só mais uma tentativa vazia, e quando você perde isso, você perde uma vantagem enorme, uma vantagem que separa times comuns de times realmente perigosos. Agora entra um ponto que quase ninguém tá falando, um detalhe silencioso, mas faz muita diferença, porque muita gente tá focando em outras coisas, troca de treinador, esquema tático, peças ofensivas, nomes individuais, o Plata aquilo, o Royal aquilo, o Lino, mas o problema vai além disso. O Flamengo perdeu algo que não aparece, mas que sustenta esse tipo de organização. O Flamengo perdeu o Rodrigo Caio, e não é só perder um zagueiro, ou melhor, ex-zagueiro, né, do Flamengo, que agora ele já tá em outra função. É perder uma referência, é perder um líder dentro da área, ou melhor, fora dela, porque o Rodrigo Caio organizava a defesa, ele posicionava os companheiros, fazia os treinamentos corretos, ele ajustava a marcação, ele comunicava o tempo inteiro, em tempo real, mesmo estando fora do jogo. Ele dava segurança pra quem tava ao redor dele, e isso não aparece em estatística, não vira número, não vira destaque, mas faz uma diferença absurda dentro de campo. Sem ele, o Flamengo perdeu essa organização natural, perdeu essa liderança silenciosa, esse cara que fazia as estratégias. E até agora, ninguém assumiu esse papel de forma clara.
clara, ou melhor, assumiu e talvez não sabemos. E o sistema começa a falhar. As peças não se conectam, a comunicação falha e o erro aparece. Agora, nem tudo é problema, porque existe uma boa notícia nisso tudo. Esse tipo de falha é totalmente corrigível. Bola parada não depende só de talento individual. Depende de treino, de repetição, organização e depende de ajuste fino. E isso dá pra corrigir, mas precisa ser tratado como prioridade. Não pode ser algo secundário. Não pode ser deixado pra depois, porque esse tipo de detalhe vai decidir a temporada. E aí entra o papel do treinador. O Flamengo trouxe um técnico de altíssimo nível, um técnico experiente, acostumado a organizar as equipes. E é exatamente nesse tipo de detalhe que ele precisa fazer a diferença. E principalmente agora, em período de pausa para a Copa do Mundo, onde existe tempo para treinar, para ajustar, para corrigir posicionamento, porque esse é o tipo de ajuste que não aparece tanto, mas muda completamente o time. Porque se o Flamengo resolver esse problema, o cenário muda totalmente. O time passa a ser mais seguro, para de sofrer gol evitável, gol bobo, volta a ser perigoso em bola parada ofensiva, ganha arma a mais e começa a controlar melhor os jogos. E é exatamente isso que separa um time bom de um time campeão. Porque no alto nível não é só jogar bem, é sobre não errar nesses detalhes. Agora eu quero saber de você. Você também acha que esse é o principal problema do Flamengo hoje? Ou tem algo ainda mais urgente que precisa ser resolvido? Porque dependendo da resposta, isso muda completamente a leitura do time. Comenta aqui embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. E se curte esse tipo de análise mais profunda, mais estratégica, olhando o jogo além do óbvio, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso aqui pode definir o ano do Flamengo.